Hoje com o pastor Joseph Prince. E a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Amém. Por exemplo, temos as primeiras palavras da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, exatamente 7 palavras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha, e nós sabemos que a verdadeira ciência confirma isso. Não precisamos da ciência para isso. A ciência se consiste de 5 blocos. Tempo, no princípio. Força, um outro elemento da ciência. Deus, o maior, que não é uma força, mas uma pessoa. Quando ele está presente, tem força. Amém? Deus criou movimento, outro princípio da ciência. Os céus, espaço. E a terra, matéria. Temos tempo, força, movimento, espaço e matéria. 5 elementos da ciência. Os 2 primeiros, tempo e espaço, Jesus demonstrou que ele é o Senhor do tempo e do espaço, estão nos 2 milagres. O primeiro milagre em Caná da Galileia, e eu sei que tem livros apócrifos que falam que ele fez milagre quando era garoto, mas não é verdade. A Bíblia diz que o primeiro milagre que ele fez foi num casamento, e todos os milagres do Evangelho de João são chamados de sinais. São milagres, mas também são sinais que apontam para algo. Amém? Sobre o Senhor. Amém. A primeira coisa que ele fez foi transformar água em vinho. Eles não tinham vinho, o vinho tinha acabado. E o último sinal que João fala é que eles não tinham peixe. E o Senhor proveu para eles com tantos peixes. Amém. O primeiro milagre e o último tem muitas coisas parecidas, mas no primeiro não tinham vinho. Era constrangedor para os noivos não terem vinho, e a mãe de Jesus estava ali, e sempre guarde isso no coração, porque esta é a chave para aquelas escadas, um passo de cada vez. E ela disse, aos servos, tudo o que ele mandar, façam. Tudo o que ele mandar, faça. Amém. Se o Senhor mandar, vai caminhar. Amém. Toda segunda, toda sexta. Faça. Comece com o primeiro passo. Você vai caminhar e ficar mais fit. Para ficar melhor. Para ter mais saúde. E ficar mais jovem. Amém. E não é só o fato de que caminhar faz bem para a saúde, mas é o fato de obedecer ao Senhor. Deus vai dar um jeito no seu corpo. E você diz, mas isso é muito simples, pastor Prince. É um passo simples, mas você vai subir. Você não vai ficar no mesmo nível. Posso ouvir um amém, igreja? Então, o primeiro milagre foi transformar água em vinho, e eu falei rapidamente. Na semana passada, eu vou falar novamente que para poder produzir o vinho, e já conversei sobre isso com pessoas que produzem vinho, amém, em Israel. Certo? Lembra, Lawrence? Nós confirmamos que em Israel eles fazem assim, de 3 a 4 anos para plantar a semente de uvas, e as frutas só crescem no 3º ou 4º ano, uvas para fazer vinho. E mesmo assim é um vinho inferior, um vinho barato, se você fizer vinho daquele ano. E depois, se você quer um vinho muito bom, você deve esperar do 5º ano até o 7º ano para tirar uvas para um bom vinho. Mas mesmo assim, depois pega este vinho e guarda. Amém? Quanto mais tempo guardar, melhor vai ficar o vinho. A Bíblia diz que Maria disse, façam o que ele falar. Jesus deu instrução. A água foi levada até o mestre de cerimônias e a água foi transformada na presença de Jesus. Amém? Aleluia. Se transformou em vinho. A água virou vinho. E não só vinho, mas um bom vinho. Vinho excelente. O mestre Sala disse que coordenava a festa. Ele disse, ei, falou para os noivos que receberam todo o crédito. A maioria das pessoas sabe, eles servem o bom vinho primeiro, e depois que todos estão embriagados, servem o inferior. Mas você guardou o bom vinho, o vinho excelente, para o final. Você ouviu isso? Que neste milagre, neste sinal, Jesus comprimiu o tempo. O milagre de fazer vinho estava lá, ainda seria um grande milagre. Você demora mais ou menos 7 anos e aí você faz vinho, você pega uvas, fermenta as uvas e faz tudo aquilo, guarda aquilo para fermentar por um tempo, certo? Ainda é um milagre natural, mas demora muito tempo. Mas quando o Senhor vem, o Senhor do tempo, que está fora do tempo, ele pode acelerar o tempo, ele pode comprimir o tempo para você. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia! O segundo milagre também aconteceu naquela cidade de Caná da Galileia. E a palavra Caná quer dizer receber. Galileia é circular. Galileia é circular. O mar da Galileia circulando.
Não é interessante? Receber circulando. Esses são segredos da Bíblia. Você gostou? O segundo milagre também aconteceu em Caná da Galileia. Amém? E desta vez um homem nobre chamou Jesus para ir a Cafarnaum. E Cafarnaum ficava 16 milhas distante, ou mais, cerca de 4,4 quilômetros. E para chegar lá, para ir para Cafarnaum, dependendo do caminho que você pegasse, não era algo fácil. Era, na verdade, difícil. Amém? Ele pediu a Jesus para ir. Jesus disse, vá porque o teu filho vive. E o homem ficou aquela noite em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. E depois, então, ele foi embora e ele descobriu que o seu filho estava curado. E ele perguntou que horas eles disseram ontem. Às 7 horas, ou 1 da tarde. E ele viu que foi na mesma hora que Jesus disse, vá para casa, teu filho vive. Você sabe que não precisa do Senhor vir e tocar em você? Não é necessário que ele venha e te toque. Ele é Senhor do tempo e do espaço. Amém. Olha bem, ele mostrou que ele é o Senhor do tempo e do espaço. O que ele quer de você é que você creia na palavra. Ele disse ao homem, vá para casa, o teu filho vive. E se o homem implorasse é porque não tinha crido, mas o homem mostrou que creu. Nem foi para casa, ele ficou ali à noite. Porque Jesus tinha falado para ele que o filho vivia. Sabe de uma coisa? Onde será que tem um hotel por aqui? Amém? Ele creu naquilo. E onde você estiver ouvindo essa mensagem agora mesmo, se exatamente onde você estiver crer na palavra que está sendo pregada, amém, o Senhor não precisa ir tocar em você. Posso ouvir um amém? E isso me fez lembrar de um testemunho, eu quero ler um para você. E esse testemunho que eu quero ler aconteceu com um irmão aqui da nossa igreja. Não muito tempo atrás. Ok. Durante o meu exame de rotina. Seu nome é Austin. O ultrassom que eu fiz mostrou um tumor benigno no meu fígado. Isso porque eu já tenho alguns problemas no meu fígado. Um problema de células anormais e também gordura no meu fígado. Eu e a minha família já estamos na New Creation Church por 7 anos. Participamos da Santa Ceia e cremos na obra concluída de Jesus. Um mês depois desses exames, o pastor ministrou sobre cura e falou sobre problemas no fígado. Você se lembra disso? Quando eu falei sobre problema no fígado, eu fiquei muito alegre, mas fiquei muito triste quando o pastor Prince disse que ele estava falando de uma irmã. Muitas irmãs ficaram em pé então. Damas primeiro. Muitas irmãs ficaram em pé e uma delas estava atrás de mim, à minha esquerda. E enquanto ela recebia a oração, eu clamei a Deus para que o pastor Prince também fizesse a mesma oração por mim. E o pastor só continuou com a mensagem. Mas de repente, ele parou, e eu me lembro disso. Ele parou e disse que alguém pediu para Deus que eu também orasse por aquele mesmo problema que ele tinha orado pela irmã. E eu me lembro disso. Pastor Prince perguntou quem era essa pessoa. E eu me lembro que eu estava na minha mensagem e o Senhor disse, ainda não acabou. Alguém pediu para que você orasse também por essa pessoa. Então eu fiquei em pé, é o irmão que está falando isso. Eu fiquei em pé e o pastor Prince orou por mim. Ele pediu para Deus para me dar um fígado novo. Durante a oração senti um calor sobre o meu corpo e eu tremia. E o pastor Prince pediu para que eu colocasse as mãos em cima do meu abdômen sobre o fígado e continuar orando até o calor desaparecer. Ele disse que teve uma visão e me viu colocando as mãos sobre mim mesmo. E o mesmo poder de cura que estava sobre Jesus estaria sobre mim também. Só meu Pai Celestial sabia disso. Só meu Pai Celestial sabia que eu colocava as mãos sobre mim mesmo quando eu estava sentindo dores. Na minha próxima visita ao médico, o resultado mostrou que não existe nenhum tumor nem caroço no meu fígado. E não só isso. Não tenho mais gordura no meu fígado. Até o nível de colesterol em mim já abaixou. Meus amigos não acreditaram nisso, vendo que eu não mudei o meu estilo de vida ou dieta. Você vai gostar disso. Na verdade, quando Deus restaura, Ele restaura tudo e me deu um novo fígado. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Agora se assente. Assista isso.
O ano do tempo e espaço. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabia que a Bíblia diz claramente que o Senhor é o Senhor do tempo e do espaço nos dois primeiros milagres? Vou falar rapidamente. No primeiro milagre, quando transformou água em vinho, diz assim em João 2. Diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Fala de sinais. Depois, alguns capítulos depois, em João 4, ele voltou para Caná da Galileia e fez o segundo milagre de espaço. Amém? Olha aqui. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Olha, a Bíblia, como podemos dizer, não é descuidada com palavras. Não é supérflua só para criar volume. Quando diz primeiro milagre, ou primeiro sinal, depois segundo sinal, você tem que dar atenção. Qual é o sinal? Que ele é o Senhor do tempo e espaço. Ele manipula o tempo, ele pode aumentar o tempo porque ele está fora do tempo. Tudo existe no espaço. E o espaço está em tudo. Exceto por um. Ele está fora do espaço porque ele criou o espaço. O nosso Senhor Jesus. Amém. O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. E neste ano você vai se encontrar no lugar certo na hora certa. Amém. E eu olho para a Bíblia e vejo que muitas coisas vão acontecer de novo. No livro de Atos, vai acontecer de novo. E eu quero te mostrar as minhas anotações. Eu vou te mostrar no meu caderno, ok? O que eu recebi do Senhor. A primeira vez que eu recebi isso do Senhor, eu creio que foi em outubro, no ano passado, enquanto estudava. Estudava sobre o Templo de Salomão e o meu filho. Na semana passada, quando eu falei que era o ano do tempo e do espaço. Antes disso, ninguém sabia de nada. Na última semana, somente os que trabalharam no vídeo sabiam disso. Depois eu falei para minha esposa, eu não falei para ela antes. E também não tinha falado para o meu filho. Amém. Ele ficaria alegre e contaria para todo mundo. Ele estava assistindo um desenho animado chamado Superbook. E as crianças voltam no tempo para as histórias bíblicas. É muito interessante. E eu o cutuquei porque eu estava assistindo aquilo com ele. Justin, se você tivesse uma escolha para voltar numa história bíblica, qual história você escolheria? Em qual período? E eu falei, para ajudá-lo, Jesus limpando o leproso, ele transformando a água em vinho, ou na história que lemos quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, coisas assim, história desse jeito, e falei para ele a sua favorita, Davi e Golias. O nome dele é Justin David, ele gosta de Davi. Davi e Golias. Pensei que ele ia escolher isso. Certo? Ele virou para mim e disse, o Templo de Salomão. Isso foi muito antes de eu falar no domingo. Eu perguntei, mas por quê? Eu dei um pulo e falei para Wendy. Eu perguntei por que você falou isso. Ele disse, eu não sei, só veio a mim. Olha, em Superbook tem muitos episódios, mas nenhum do Templo de Salomão. Na verdade, nós começamos a assistir e fala sobre o Jardim do Éden no começo, e assistimos aquilo. E eu sei muito bem que Deus muitas vezes fala através dele de muitas maneiras. É uma aceleração do tempo. Os doutores te falaram que você vai ter que passar por quimioterapia por 3 meses. Bem, este é o ano da aceleração. Deus pode acelerar o tempo e você não vai esperar o tempo normal. Alguém disse, esse tipo de machucado você vai se recuperar durante mais ou menos 1 ano. Não, confie em Deus que Ele vai acelerar o tempo. E uma das razões por que nós não oramos é porque não honramos a Deus. Nós ficamos pensando sempre somente nas coisas naturais e não oramos. E mesmo orando, pensamos naturalmente. Somos pessoas que estamos reconhecendo a Deus que tem o universo nas suas mãos. Um Deus maravilhoso que soprou nas nossas narinas. E todas as nações do mundo são como uma gota num balde para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Mas Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, amém? Ele é o nosso Pai Celestial, glória a Deus. E quando você for a Ele, não o limite, não fale para Ele como fazer, amém? Se você precisa de promoção ou algo assim, não diga para Ele, amém? Como fazer isso? Talvez Ele vai te tirar dessa companhia e você vai ser promovido. Só creia em Deus e Ele vai te guiar um passo de cada vez, vai te falar pelo seu espírito, obedeça o que Ele mandar você faça e você vai estar num lugar mais alto.
Mas as pessoas não oram porque ficam só pensando: ah, isso não vai acontecer no natural, isso aí não é possível. Estamos neste país, estamos aqui nesta cidade, e como é que isso vai poder acontecer? E dizem: olha, quando se trata dessa doença, eu nunca vi ninguém ficar recuperado. E nós então limitamos a Deus. E nem oramos. Para que orar por aquilo que você pode fazer? Certo? Mas vivemos os dias de Isaías 65, que diz o seguinte: e será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Uau! Você já experimentou algo assim? Você planeja orar? Você quer realmente orar? Mas antes disso, a resposta chega. E você nem orou. Já experimentou isso antes? Amém? É gostoso, não é? Nós vemos isso e as pessoas dizem: ah, o meu seriado favorito é aquele que fala de heróis, sabe? Porque eles têm superpoderes. Hey, isso é ficção. O povo de Deus tem habilidades que são sobrenaturais. O dom da palavra da sabedoria é uma palavra que vem sobre o futuro. Amém? O dom do conhecimento da palavra é o que eu tenho. Quando estou pregando e eu digo a alguém aqui, tem um problema no fígado, é a palavra de conhecimento. É para o presente. E também tem o dom da profecia, que quando você fala algo profeticamente, as pessoas acham que você está lendo o correio deles. Amém? E você profetiza. Isso envolve o futuro, talvez envolva o fato de Deus estar na sua pregação. O dom da profecia. Os dons de cura estão no plural no grego. Dons de cura. Tem pessoas que têm este dom e eles oram pelas pessoas com certos problemas. Oram pelas pessoas que têm problemas na perna, por exemplo. E tem outros que têm cura para curar câncer. Amém? São dons de cura. E o de operação de maravilhas, e a Bíblia diz que devemos buscar os melhores dons. Então, olha isso. Todos esses heróis são ficções. Coloque isso de lado. Amém? Todos eles, seja Marvel ou DC, tudo isso você coloca de lado. É tudo ficção. Coloque isso de lado. Nada disso é real. Homem de Ferro, se você cortar, o ator vai sangrar. Não é real. O Homem-Aranha não sobe na parede. Amém? Não, me desculpe, ok? Eu não falo para as crianças, eu falo para vocês. Amém? Mas isso é verdade. É como alguns doutores que estão operando e não sabem o que está fazendo essa pessoa sangrar, o que está causando este problema. Enquanto estão operando, eles têm uma ideia, que é sobrenatural, uma palavra de conhecimento. E ele pensa: se cortar este vaso, a pessoa vai morrer. Mas tudo o que ele estudou fala para ele fazer. E ele para então e olha: isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu antes, com cirurgiões crentes. Está ouvindo, igreja? Amém? Revelação de Deus. Revelação que é muito crucial para alguém até sobreviver. Deus nos dá esses dons não para o nosso benefício, mas para abençoar muitas pessoas. Amém? Para glorificar a Jesus. Amém? Até quando você ganha dinheiro é para glorificar Jesus. Posso ouvir um amém? E acontece um passo de cada vez. Obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor. Aleluia! Eu escrevi no meu livro e você vai ver no meu caderno essas anotações que eu fiz, ok? Eu não escrevi para mostrar isso. Deus sabe disso. Eu escrevi para mim mesmo. Foi a primeira vez que eu recebi aceleração. Foi no começo de tudo isso. Eu falei agora sobre as escadas, sobre também as janelas. Amós 9:11, você consegue ler isso? Vamos ler então isso. E aqui diz então que naqueles dias, olha bem, 9:11, mais uma vez, diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Deus vai levantar de novo o tabernáculo de Davi, com muito louvor e adoração. O foco vai ser a Arca da Aliança. O tabernáculo de Davi é um tabernáculo muito objetivo, é uma figura da igreja. Porque em Atos 15, Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém na época, levantou-se e ele citou o verso de Amós 9:11. E ele falou sobre a igreja, na verdade, que Deus estava levantando o tabernáculo de Davi, reparando suas brechas. Amém. O tabernáculo de Moisés tinha todo o procedimento para você realizar, o altar do sacrifício, o lavabo, e depois você entrava. Mas no tabernáculo de Davi não tinha esse tipo de coisa. Você ia direto para a Arca da Aliança e você adorava. Tinha muita adoração e louvor, e Davi inventou até instrumentos. Nesse ano você vai ver o tabernáculo de Davi sendo restaurado. Amém?
E qual o resultado disso? Bem, no próximo verso você vai ver que fala sobre os gentios que são chamados pelo seu nome. E no 13 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que labra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E porque eu não posso focar em muitas coisas de uma vez, mas nos próximos dias eu falarei sobre como Deus para o tempo, como Ele reverte o tempo. Amém? Se você está envelhecendo, você quer que Deus reverta o tempo. Você quer que Deus renove a sua mocidade, restaure os anos, certo? Continue vindo e continue ouvindo a palavra, amém? Mas hoje eu quero mais falar sobre aceleração do tempo, ok? Bem, aqui vemos a aceleração do tempo. O que labra alcançará o que cega. O que pisa as uvas alcançará aquele que lança a semente. Os montes destilarão mosto. Eu gosto de uma certa versão. Vamos ver o que ela diz. Olha o que diz. Sim, olha, não vai demorar muito, declara Deus. As coisas vão acontecer rapidamente, sua cabeça vai girar. Uma coisa rápida alcançando a outra. Você não vai poder acompanhar. Tudo vai acontecer de uma vez e, por onde você olhar, espaço. Bênçãos. Bênçãos como vinho destilando das montanhas e montes. Dê a Jesus a glória, amém? Então, quando Deus restaurar então o tabernáculo de Davi, muito louvor e adoração serão restaurados à igreja. Muito mais adoração e louvor neste ano, amém? O foco vai ser a arca, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não só isso, mas vai reparar também as brechas, e nós vamos falar deste assunto nas próximas semanas. E depois virá uma aceleração de bênçãos. Por onde você olhar, bênçãos. E vai ser tão rápido, vai acontecer tão rápido. Amém, 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 amém. E por falar em heróis, um dos heróis daquele seriado é um rapaz japonês e ele tem o poder de teletransportar, você já viu? Deixe-me mostrar a teletransportação na Bíblia. Quando formos arrebatados, vai ser justamente isso. Não é verdade? Amém? De um lugar para o outro, no piscar de olhos. Tempo vai além do tempo e do espaço. E vamos desaparecer. De repente vamos estar em um novo lugar. Amém? Certo? Ok, vamos então à história de Filipe. A Bíblia diz que ele era um evangelista. Não era um apóstolo, mas um evangelista. Amém? E como todos nós, fomos chamados para evangelizar. Olha essa história. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Deixe-me falar dessa história. Ele estava em Samaria e tinha um avivamento acontecendo em Samaria. Tinha milagres. E olha que um dom especial de cura estava se manifestando por Filipe. Você vai ver que os coxos da cidade andavam. Não fala de outras doenças, mas os coxos. Então era um dom de cura para os coxos. Eles foram curados. Certo? Agora, tinha milagres acontecendo, pessoas se convertendo, até um feiticeiro que viu o poder de Deus. E ele ficou cheio do temor de Deus. Deus usou Filipe. E o anjo do Senhor apareceu a ele dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Por que isso? Falando do primeiro passo, nas escadas. Porque o Senhor pediu para alguém para dar o primeiro passo, e o primeiro passo era para o deserto. Tinha um avivamento aqui. Às vezes, o caminho de Deus é muito estranho. Uma coisa sobre aquelas escadas é isso, certo? Olha, você sobe, eu estou indo na sua direção, depois eu vou para o outro lado. Viu isso? Às vezes parece que o caminho é complicado, mas a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Amém? Começa com o primeiro passo. Mas às vezes parece, Deus, que essa direção não vai me levar à conquista dos meus sonhos. Não vai me levar até o lugar onde eu quero chegar, que vai ser bom para mim, Senhor. Então me leva lá, mas Ele te vira. Amém? E você não percebe, mas você está subindo até o lugar que Deus tem para você. Amém? Olha, tinha um avivamento acontecendo ali. O anjo do Senhor veio e falou: vá para aquela estrada de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E então, não falou mais nada, só vá. Primeiro passo, não fala o que vai acontecer. Dê o primeiro passo, certo? Seja o que for que ele mandar. Ok, ele desceu e levantou-se e foi. Obediência, o primeiro passo. E um homem etíope, olha, este homem era uma autoridade do governo da Etiópia. Ele era um eunuco mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes.
o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele guardava todos os tesouros dela. Era um VVIP. Amém? E tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Estava lendo Isaías 53, sobre ele foi ferido pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Ele leu essa porção, mas ele não entendeu. Então, o Espírito, olha o Espírito falando. Igreja, se prepare. O que ele pedir, faça. Se o Espírito Santo falar, ok, você vai para aquele lugar, quero que você gaste tempo ouvindo e não falando. Obedeça ao Espírito, porque algumas coisas vão acontecer. Mesmo que Deus não tenha te dado um dom miraculoso, porque você deu o primeiro passo, o resto vai fluir. Às vezes Deus vai mandar fazer algo simples. Toma o teu leito, você faz isso. Você não fala para uma pessoa com a mão mirrada, estenda suas mãos. Foi só obedecer. Quando ele tentou estender com a ordem do Senhor, ele conseguiu. Foi curado. Se o Senhor te pedir para fazer algo, não diga não posso. Olha a minha condição. Ele vai dizer, eu quero que você faça. Talvez você está com um problema nas suas pernas ou nos seus pés. O Senhor vai dizer, ande. Você não pode ver? Estou na cadeira de rodas. Amém? Faça. E não podemos ficar pensando somente nos benefícios, sabe, naturais de caminhar. É quando o Senhor te fala e você obedece, o sobrenatural é liberado. Deus falou para Josué, reúna o povo, certo? E rodeie a cidade de Jericó, uma vez por dia e no sétimo dia, 7 vezes. O quê? Por quê? Como? E Josué sabia muito bem que há 40 anos antes eles não tinham entrado na terra porque eles podiam ter entrado naquela época, mas na verdade todos eles começaram a duvidar, começaram a murmurar entre eles. E desta vez Josué então falou, tem uma instrução. Não foi Deus quem falou isso, mas foi Josué. Vocês vão caminhar calados. Ninguém pode falar nada. Ele foi um líder esperto. No sétimo dia, quando eles caminharam, Deus então falou, gritem. Porque o Senhor deu para vocês no passado a cidade. Isso é algo maravilhoso. Tem dado é passado. Amém. Gritem! Para quê? Gritem! O que vai acontecer com essas muralhas? Hoje falaríamos para que gritar. Se o Senhor falou para gritar, então grite. Quando você grita, as muralhas caem. Amém? Os pescadores. O último sinal no Evangelho de João. Pescadores, discípulos de Jesus, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. A noite toda, e eram profissionais. Eles viram Jesus e não o reconheceram. E o Senhor perguntou, tendes comida? Bem, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Na esquerda, atrás, na frente, na direita, isso importa? Não tem peixe nenhum. Lance a rede do lado direito. O lado a mim, Benjamim, o lado do poder, o lado do favor. Lance a rede desse lado, creia nessa palavra. E pegaram tanto peixe. Obediência. Talvez esse seja o momento que vai transformar os seus negócios. É só ouvir aquilo que ele vai dizer e fazer. Talvez é alguém que você tem que conversar e você está com medo. Você não quer fazer isso. Talvez você tenha que ir para algum lugar. Mas cuidado, não saia de um trabalho deixando a sua companhia, dizendo que Deus tem algo para você. Encontre outro primeiro. Eu tenho que falar isso, amém? E neste tempo de aceleração e tudo mais, e não quer dizer que Deus não vai permitir que em alguns momentos você lute. Deus vai te dar a vitória com o tempo. Para produzir perseverança, paciência, longanimidade, amém? Com alegria. Ele vai te fortalecer com poder. Tem coisas assim. Eu estou falando de aceleração, mas não quer dizer que tudo vai ser acelerado. Deus sabe o que fazer. Você só tem que focar em um passo de cada vez. Quando o Espírito Santo falar, você obedece um passo de cada vez. Se ele falar, beije o seu marido, não diga, eu não faço mais isso. Obedeça! Desculpa, é uma irmã. Obedeça, eu pensei que era para os homens. Beije a sua esposa, eu não quero. Obedeça! Para as irmãs, faça isso. Tem que falar duro com os homens, certo? Amém. Não nos beijamos mais. Talvez seja por isso.
Não damos mais as mãos. E Deus fala, segura a mão dela. São coisas tão pequenas que Deus fala às vezes, que até mesmo insulta a nossa inteligência. E Deus até gosta de quando a sua inteligência, às vezes, ela é insultada, amém? Sim, e faça isso na frente dos seus filhos, porque uma das melhores coisas é quando eles veem você beijar a sua esposa, amém? Isso traz um certo tipo de segurança para eles. E você está dando um exemplo para o futuro. Ah, não fazemos isso. Alguns não estão rindo, tudo bem, vamos lá. Porque você não obedece ao Senhor e o glorifica, amém? Ele nunca vai te dar uma direção errada, ele nunca vai te ferir. Ele é totalmente amável e tudo o que ele fala para você fazer é para o seu próprio bem. Ele disse ao cego, vá ao tanque de Siloé. No ano passado nós fomos ao tanque de Siloé. E eu te digo, igreja, não é brincadeira. É um lugar... lá embaixo, eles nos mostraram um lugar, não é aberto ao público, mas eles me trataram de forma especial. E nós fomos lá, sabe? Você foi? No tanque de Siloé. E Jesus lá em cima mandou o homem ir lá embaixo. E ele era cego. Jesus colocou lama nos seus olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Que ideia foi essa de falar para o homem, vai e lava-te no tanque de Siloé? Mas esse é o caminho do Senhor. Para uma ele fala e o cego é curado. E no outro ele coloca lama. Mas antes disso ele cuspiu no chão e fez a lama. E colocou no cego. Se já era cego, ficou mais cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E Jesus nem o ajudou. Ele foi lá e eu imagino, quando eu desci o ano passado, quando descobriram o lugar e nós não podemos ir mais longe porque estão ainda escavando. Quando fomos lá, eu pensei, meu Deus, o cego deve ter ido e perguntado, você pode me falar onde é? Você pode me levar até lá? E eu estava falando com os pastores que parte da razão deve ter sido para ele perguntar às pessoas e as pessoas o seguirem. Jesus me mandou lavar no tanque de Siloé. Se tornou um evangelista. Ele evangelizou quando ele foi ser curado. E quando chegaram no tanque de Siloé, e todas as pessoas com ele ali, quando ele lava os olhos, imaginam o milagre. O impacto que teve nos judeus naquele dia. Amém? Muitos não criam em Jesus, agora viram um milagre. Amém? E eu creio que os arqueólogos estão ali nesse tempo de profecia. O tanque de Siloé foi descoberto somente há alguns anos. E eu estava lá e dei uma palavra profética para o guia. E também os meus pastores estavam lá. E eu creio que Deus vai curar a cegueira de Israel. E por isso agora foi descoberto. Estava parcialmente descoberto, mas agora foi mais descoberto, mas ainda está sendo descoberto, mas está muito mais do que antes. Então, é a cegueira sendo curada aos poucos. E muitos judeus estão aceitando a Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Filipe, Deus, através do anjo do Senhor, disse para ele descer em direção à estrada que vai para Gaza. E ele então viu um homem, ele viu um carro que estava passando ali. E havia um homem assentado nessa carruagem, era o tesoureiro da rainha Cândice da Etiópia. Ele estava lendo o livro de Isaías. E Deus falou para ele, aproxime-se da carruagem. Mais um passo. Ele foi lá e perguntou para o homem, você entende o que está lendo? Ele, não, eu não consigo. Ninguém me explicou. Amém. Deus levantou mestres também. E ele assentou-se e explicou sobre Jesus. E diz, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha isso, olha bem, aqueles que são interessados em teletransporte, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco não viu mais, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, que é uma cidade, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Uou! Olha que milagre! Primeiro, olha a instrução de Deus, um passo de cada vez. Deus falou para ele, ele viu uma carruagem, aproxime-se então dessa carruagem. Certo? Um passo de cada vez.
Queremos ver o milagre e às vezes falamos, Senhor, me teletransporta agora, Senhor. Estou cansado de andar. Filipe não pediu isso. Filipe obedeceu ao Senhor um passo de cada vez. E se for preciso Deus acelerar o tempo ou encurtar a viagem, Ele vai fazer isso. Você não percebe, parece que a viagem é tão longa, mas de repente você percebe que já chegou. Você nem sabe como chegou. Está me ouvindo? Amém? No ano passado nós fomos lá, estávamos procurando este lugar, onde Filipe batizou o eunuco. Naquela estrada que desce até a região de Gaza, foi descoberta. E nós fomos lá, olha aqui a foto. Aqui estamos nós, você vai ver aí o corpo forte do Pastor Lawrence. Suas costas. Ok, essa é a estrada, muito antiga. Outra foto. Você vê que é uma estrada antiga, está parcialmente descoberta. Foi nessa estrada que Filipe caminhou e encontrou aquele homem. Ele nem sabia o que ele ia encontrar. Ele só obedeceu e foi para ali. Um passo de cada vez. Deus não mostra. Como Abraão, vai para este lugar. Você vai encontrar aquilo. Não, não. Abraão, saia. Quando chegava lá, Deus dava outras instruções. Estou certo? O mesmo aconteceu com Filipe. Ok, outra foto. E aqui está esse buraco onde tinha água e ele foi batizado. Era uma cisterna. Amém? Onde juntavam águas da chuva. E aqui é dentro da cisterna, está tudo ali intacto ainda desde 2000 anos. Amém? E aqui está o pastor Matthew saindo da caverna, ficamos com medo. Achei que era um urso. Ficamos com medo. Quando ele saiu desse jeito, sabe? Tem mais fotos? Foi aqui neste lugar que aconteceu tudo isso. E se você contar as milhas, caminhando de Samaria até chegar aqui, e nós não sabemos quando Filipe desceu da carruagem, para que ele pudesse chegar então àquela caverna, onde aquele homem foi batizado, certo? Então, de Samaria até chegar em Gaza, 150 milhas. Daquele lugar até chegar no outro, era 30 milhas. Talvez podemos acrescentar umas 10 milhas. Mais ou menos ali. No caminho longo ele teve que caminhar. Ou foi de jumento. Para o caminho mais curto foi transportado. Isso é estranho, não é? Faríamos o oposto. Não é? Mas o caminho de Deus tem um propósito para tudo. Ele sabe quando chegar lá e também como chegar lá. E ele vai chegar na hora. Posso ouvir um amém? Sabe, quando eu estava lá, eu recebi alguma coisa. Sabe, no meu espírito eu preparei para hoje, eu recebi tanto. E eu estou no meio do sermão. E eu já vou terminar daqui a pouco. Mas olha bem, continue vindo nas próximas semanas, porque tem muitas verdades ainda sobre este assunto, o Templo de Salomão. Um deles foi quando Jesus disse, destrua esse templo. Jesus falou aos fariseus, destrua este templo, e em 3 dias o levantarei. Ficaram tão irados com ele, falaram para ele, porque pensaram que ele estava falando do templo. Esse templo foi construído já há 46 anos, e você nos diz que você pode destruir e reconstruir em 3 dias? Mas ele estava falando do seu corpo. A Bíblia diz que Jesus falou do seu corpo. Certo? Não entenderam isso. Os discípulos lembraram-se disto quando ele ressuscitou dos mortos. Então, o templo também é uma figura do corpo de Cristo. Também é uma figura do seu corpo. A Bíblia diz em Coríntios, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Certo? Ok. Vou usar essa analogia nas próximas semanas, não agora. Nas próximas semanas vou te mostrar o Templo de Salomão e os segredos do corpo, porque tem algumas coisas que Deus me mostrou e que vão te ajudar a renovar sua mocidade, a restaurar sua saúde no corpo. Preste atenção nisso. Vamos ver o desenho do templo de novo. Você viu aquelas 2 colunas de bronze na entrada? Elas representam suas pernas. Suas 2 pernas. Elas são feitas de bronze. E tem um segredo ali também. Amém? Eu vou falar nas próximas semanas. E nas câmaras, eu falei sobre como você sobe de uma para outra através das escadas. Lembra disso? Olha bem essas câmaras. Em hebraico, tem muitas palavras para câmaras. Uma palavra quer dizer cama. Lugar de descanso. As 3 câmaras ali, 3 camas. Lugar de descanso. Amém? Mas olha isso. A palavra para câmara lateral, então, existe uma palavra diferente para essas câmaras. Tem o tissá, que quer dizer tesouro, que são essas câmaras, mas uma palavra também para essas câmaras, costela. Essa palavra é mencionada para essas câmaras aqui no templo e também para quando Deus tirou a costela de Adão.
Quase que eu falei que era costela de Eva, mas não é não. Ei, qualquer um comete erro, ok? Senhor, reverte o tempo. Sim, ok. Deus tirou a costela de Adão. Amém? Isso é para você. Não vou lembrar do seu pecado. Amém? Deus tirou de Adão uma costela e fez daquela costela uma mulher. Olha isso, a palavra costela é a mesma palavra para estas câmaras do templo. Interessante? Amém? Cada câmara, cada andar tem, de acordo com Joséfo, todas elas, 33 quartos pequenos para guardar coisas, chamadas células. Como vai de um andar para o outro? Pelas escadas. Pelas escadas, vamos ver aquele relógio de areia primeiro. E olha bem, eu falei com o pessoal do vídeo e disse para eles que isso aqui representa o tempo. Estou certo? Mas se você olhar direito para isso, você vai ver que parece uma escada ali, estou certo? Ok. Sabia que seu corpo é feito de genes, certo? A composição genética. Olha para os genes aqui. E olha para a escada do lado. Ali tem a hélice e uma dupla hélice. Viu isso? É na direita que é o gene, não na esquerda. Você viu? É chamado duplo hélice. Certo? É uma espiral. Você viu que o seu corpo tem muito a ver com o Templo de Salomão, porque é a figura dele. Tem algo que se faz a essa escada para que ela fique forte e também fique saudável. Vou te mostrar isso. Porque uma das coisas interessantes são o que alguns chamam de telômeros. Isso faz parte da sua genética. É como aquele pedaço de plástico no cadarço. Se aquele plástico quebrar ou ficar fraco, então o seu cadarço também vai estragar, não é verdade? O que acontece é que nós temos essas coisas, chamadas telômeros, que segura toda essa parte genética, e eles descobriram que pessoas que têm uma vida longa têm esses telômeros que são longos e fortes, como plásticos que não quebram. E eles descobriram uma das maiores razões por que estes plásticos quebram é por causa do estresse. Estresse faz isso. Ok, nas próximas semanas vou falar sobre isso. Não agora, agora não, ok? Glória a Deus. Mas só quero dizer que essas escadas e os nossos genes são bem parecidos. O nosso corpo foi feito de tal maneira que é incrível. E Deus falou que o nosso corpo é templo do Espírito. É um segredo para nós que precisamos descobrir sobre o templo e aprender coisas que só Ele pode revelar. Amém? Nos próximos dias, quero orar por todos vocês. Estão prontos para receberem a aceleração do tempo? Amém? Os dias em que o que lavra alcançará o que cega. Sua cabeça vai girar, amém? As coisas vão ser bem rápidas. Por onde você olhar, bênçãos. Amém? E cada vez mais larga e mais alta e também maior. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Dê-lhe a glória. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aqui neste lugar, meu amigo, talvez você está aqui hoje e nunca aceitou esse lindo Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Cristo foi o seu substituto. E Deus, sendo santo, não pode menosprezar o pecado. Mas Deus, sendo amor, pode perdoar. E Deus fez isso com um fundamento justo, a morte do seu Filho, o sacrifício do seu Filho. E porque ele não é somente um ser natural, um ser humano natural somente, mas também Deus. Então você tem Deus que transcende o espaço e transcende o tempo, porque temos uma cruz que se aplica até em 2020, aplica-se até hoje, porque a cruz está fora do tempo. É como se Jesus tivesse morrido agora, e é por isso que João disse no livro do Apocalipse, eu vi o Cordeiro, como se tivesse sido imolado, muitos anos depois que Jesus morreu. Então, amigo, onde estiver agora, se souber que Deus está falando contigo, que Ele está dizendo para dar o primeiro passo, e isso é receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faça agora mesmo. Diga, Pai Celestial, diga, Pai Celestial, eu te agradeço pelo teu amor por mim. Tu me procuraste e eu não estaria ouvindo isso se o Senhor não tivesse feito isso. Obrigado, Senhor, por me colocar aqui, neste tempo e neste espaço.
para estar aqui agora. E Pai Celestial, eu confesso que Cristo morreu pelos meus pecados e Cristo ressuscitou para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E eu te agradeço, Pai. Tu és meu Pai, e agora eu sei que sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, fique em pé. Aleluia. Pai Celestial, eu te agradeço por todos que estão ouvindo minha voz. Pai, eu te agradeço porque tu és um Senhor que está além do tempo e do espaço. E te agradeço, Pai, porque sempre quando nós ouvimos a palavra, porque ela não está confinada a um lugar, ela não está confinada ao tempo. E a palavra pregada há 10 anos atrás é relevante hoje. Eu oro, Pai, para que o teu povo esteja com tanta fome pela palavra e vão querer mais luz pelas janelas, que vão estar com um tremendo apetite por tua palavra, que vão buscar mais a tua palavra. A palavra de Cristo, que habita em nós em toda a sabedoria. Pai, eu oro em nome de Jesus, que tu levantes uma geração, Senhor, apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo, para conhecê-lo mais e considerar isso como a maior prosperidade. Pai, que nessa semana, em nome de Jesus, eu pronuncie essas bênçãos sobre o teu povo. O Senhor te abençoe e que ele te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28, em toda a sua plenitude. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor abençoe tudo que você tocar. Os inimigos virão contra ti por um caminho e fugirão de ti por 7 caminhos. Que o Senhor abençoe o fruto do seu ventre, que ele abençoe os seus filhos. Que o Senhor te guarde, te proteja, você e os seus familiares, durante essa semana, de todo o perigo, de todo o mal, de toda a infecção, de todo o vírus que está por aí, que o Senhor também te proteja de todo o poder do maligno, a você e aos seus amados. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor sorria para ti, que levante sobre ti o seu rosto e conceda a ti favor sobrenatural, por onde você for. E o Senhor conceda a você e aos seus sua maravilhosa shalom, bem-estar e paz no seu espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Aleluia. Diga amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.